Olá pessoal, tudo bem? Marco Oliveira, da IEP Brasília. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui um vídeo no qual nós falamos sobre o DPS Classe 3. O DPS é o dispositivo de proteção contra surtos elétricos. E o Classe 3, ele é um pouco, assim, não é muito difundido, né? As pessoas geralmente conhecem o Classe 1 e o Classe 2, né? Então hoje eu vou falar especificamente do Classe 3. Bom, o DPS é uma sigla, então, de Dispositivo de Proteção contra Surtos. Conforme indicação na norma, a IEC 61643-1, o DPS pode ser classificado em 3 classes: o Classe 1, o Classe 2 e o Classe 3. O Classe 1 ele é empregado para surtos transientes atmosféricos, descargas atmosféricas. Por quê? Ele tem um componente específico para fazer essa drenagem, né, desse surto para a Terra, e ele tem uma velocidade de comutação de 10/350 microsegundos, diferente do Classe 2. O Classe 2 ele já é empregado mais para a parte de surtos elétricos. Ele tem uma velocidade de 8/20 microsegundos. E nós podemos ter também a conjunção dos dois elementos num único componente, o Classe 1 mais o Classe 2. Isso seria o ideal para as instalações elétricas. Normalmente, quando nós fazemos as inspeções, a gente observa que apenas é instalado o Classe 2 na entrada e deveria ser instalado o Classe 1 mais 2. Hoje, especificamente, nós vamos falar do Classe 3. Então, o Classe 3 é um dispositivo de proteção que deve ser utilizado próximo aos equipamentos. Tá? Então, eles estão bem junto ao equipamento. Ele tem uma característica similar ao Classe 2, entretanto, com uma potência, mais um tempo de atuação igual. Aqui nessa curva, a gente observa, né, um sistema trabalhando normalmente, seria essa senoide, né, normalmente, essa que eu estou traçando aqui para vocês. Entretanto, o que acontece? Eu tenho um surto de tensão. O surto nada mais é que esse pico, esse aumento drástico de corrente. E essa corrente ela vai prejudiciar o circuito, né, ao sistema. Ela vai acabar queimando equipamentos, dispositivos. E para isso é que nós empregamos, então, os DPS, para eliminar esses surtos que acontecem por diversos fatores. Bom, o DPS, conforme indicado na norma, né, ele, que eu tinha comentado, ele é uma pastilha dopada. Essa pastilha dopada, ela tem aqui os elementos que ele trabalha como se fosse um resistor invertido, vamos dizer assim. Ou seja, se eu tenho um DPS em que a tensão é 275 volts, seria a tensão na qual ele vai drenar esse excedente, né? Ou seja, até essa tensão, abaixo dessa tensão, eu vou ter uma alta resistência do componente, ou seja, nada passa por ele. Ele é como se fosse um circuito aberto. A partir do ponto que ele atinge esse valor, ele começa a deixar circular, então, essa corrente no componente. E essa corrente ela tem que ir para o aterramento. Por isso a importância do aterramento, ele está instalado, funcionando e com baixo valor. Aqui a gente observa também os componentes do varistor. Tá? Esse aqui tem vários tamanhos, né, que em função da característica, da potência dele. Então, dentro desse dispositivo, que é o que a gente chama de DPS, eu tenho um varistor, que é esse elemento aqui. Ó. Esse elemento é esse elemento, que é esse elemento que está aqui. Bom, aqui eu mostro para vocês como é que dentro daquela caixinha preta do DPS, como é que seria o circuito eletrônico, né? Então a gente tem aqui a entrada de fase e neutro, né? No caso, vamos falar aqui do DPS de fase, e aqui eu tenho a minha outra fase, né?
aqui eu tenho o terra, né, do sistema. Tá? Então o que acontece? Quando eu estou aqui com a minha senoide normal, o circuito está fluindo normal para o meu equipamento. Tá? No momento que eu tenho um surto, um pico, o que vai acontecer? Esse DPS ele vai trabalhar, ele vai conduzir, fazendo com que essa tensão não vá para o meu equipamento. Tá? Eu tenho também uma sinalização através de um LED, quando esse varistor ele queima, né, acaba a vida útil dele ou queima, ou seja, quando ele queimar ou acabar a vida útil dele, ele vai sinalizar para a gente dizendo que tem que ser substituído esse dispositivo. Agora eu vou dar alguns exemplos de utilização dos DPS classe 3, aonde que eu posso empregá-los, né? Então, num dos pontos são as luminárias de LED, geralmente aquelas luminárias que a gente tem hoje em poste, né? Em poste eu tenho lá a minha luminária hoje, é de LED, já vários. E aí o que acontece, né? Esse poste ele tem que estar aterrado e aqui dentro então eu posso colocar uma proteção com DPS, né, de surto, né? Em que, se houver esse surto, ele vai fazer justamente essa drenagem para o terra, protegendo a luminária de LED. Tem aqui algumas características, a suportabilidade dela, desse componente, no caso é 12Ka, como eu comentei com vocês, 8/20 microsegundos, né? E mais aqui algumas outras informações, 10 kV de tensão, também a suportabilidade 1,2/50 microsegundos, e tem, no caso desse componente, ele tem uma proteção térmica, ou seja, dentro dela, dentro do varistor, eu tenho aqui um fusívelzinho térmico, que quando ele se romper ou houver um aumento de temperatura, ele vai também proteger o dispositivo. No caso, aí seria a proteção do dispositivo. Uma outra aplicação bastante usual são esses dispositivos em que nós ligamos ele na tomada. Então ele fica ligado na tomada, né? Eu tenho aqui fase neutra e terra, e dentro da caixinha eu vou ter aqui os varistores. Ó, aqui eu tenho um varistor, aqui eu tenho outro varistor, e aqui eu tenho um centelhador a gás. Tá? Esse centelhador a gás, justamente porque é o tipo de proteção para raio, que geralmente afeta os modems, os telefones. Então eu tenho dupla proteção. Então esse carinha aqui seria, como a gente fala, a proteção 1+2, no caso, ou até, no caso, 1+3 aqui, né? Ou seja, teria a proteção de varistor, que seria o classe 3, e o centelhador a gás, que seria o classe 1. Né? Então seria uma aplicação assim para uma tomada, por exemplo, para ligar esses tipos de equipamento. Esse aqui já é uma aplicação em que eu não tenho o terceiro pino, o pino terra, né? Então eu posso usar ele também junto aos equipamentos, smartphone, tablet, notebooks, geladeira, vários equipamentos. E aí, como é que esse surto ele é drenado, já que eu não tenho o terra? Justamente ele é drenado termicamente, porque quando eu tenho esse aumento de tensão, em que o componente vai fazer a proteção, eu tenho por efeito Joule um aumento de temperatura. Então ele vai suprir com esse aumento de temperatura. Não é o ideal seria o que tivesse o terceiro pino com terra e o terra estivesse funcionando, obviamente, como eu comentei anteriormente. Né? Então esse aqui seria o ideal, que seria o terceiro pino. Esses fabricantes também têm esses produtos com o terceiro pino. Aqui eu já apresento uma proteção para uma necessidade muito grande que o pessoal fala, que o pessoal comenta, geralmente caiu um raio, queimou a câmera. Né? Por quê? Porque eu não tenho proteção, né? Eu estou sem a proteção. Então aqui, ó, vocês podem observar, eu estou com um DPS classe 3, com proteção para câmera, o mesmo sistema para proteção das câmeras. Aqui eu já estou fazendo uma proteção
de uma fonte ou no break dos meus equipamentos, né? Então eu tenho aqui, ó, um DPS aqui na entrada, um outro DPS aqui na parte de saída, vamos dizer assim, está indo para a rede, né? Então eu tenho a rede AC ou DC e a entrada de energia. Então eu tenho aqui uma dupla proteção com DPS também classe 3. Uma outra situação bastante interessante é que muitas placas eletrônicas, os fabricantes que desenvolvem essas placas já colocam, vamos dizer assim, o DPS dentro da placa, ou seja, essa proteção dentro da placa. Então aqui eu tenho uma placa de controle de portão de garagem e aqui a gente observa o DPS, o varistor aqui dentro. Então você vê que está bem na entrada, ó, tem 220 aqui, o fusível de proteção para curto-circuito, a rede está entrando, o sinal da rede está entrando aqui, né? Passa pelo fusível, passa pelo varistor e vai para o transformador. E o transformador vai distribuir a tensão para a parte de controle. Então eu tenho também uma proteção aqui como se fosse um classe 3, né? Lembrando sempre a importância do aterramento, né? Tem que estar bem aterrado para que ele funcione direitinho. Aqui uma outra situação bastante interessante é um DPS que ele fica embutido dentro da tomada. Então ele fica lá fazendo toda a parte de proteção, é de um fabricante alemão chamado Obo Bertmann. Então ele fica lá e ele tem uma sinalização também sonora aqui, ó, quando ele terminar a vida útil dele, senão a pessoa fica sem saber, ele vai soar um alarme dizendo que ele queimou. Então a pessoa tem que providenciar a substituição desse componente. Então, eu peguei esse vídeo também da empresa, da Obo Bertmann, como eu comentei, né? Esse vídeo foi feito pelo fabricante e ele apresenta uma simulação dos protetores DPS atuando na hora que surgiu um surto elétrico. Então é bem interessante vocês assistirem, porque vai dar uma ideia realmente de como é que é feita essa proteção da parte elétrica para os equipamentos que são bastante sensíveis. Então DPS classe 3. Bom, pessoal, é isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Tenham todos um excelente dia e até a próxima.